Estamos começando o programa Nosso Direito, o programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui na Uniara, em parceria com a TV Vivax. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a honrosa presença de um ilustre jurista conhecido nacionalmente, que é o professor doutor João Batista de Melo e Souza Neto. O professor João Batista, ele é registrador de imóveis e também professor do curso preparatório Marcato Cursos Jurídicos. O professor João Batista estará conversando conosco sobre dano moral nas relações conjugais. O professor João Batista está em Araraquara para participar da 36ª Semana Jurídica da Uniara, semana jurídica essa que homenageia o ilustre professor desta casa, o professor Dr. Paulo Treviso. Professor João Batista, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. É uma grande honra recebê-lo aqui em Araraquara, na nossa Uniara. E eu perguntaria ao senhor, dano moral nas relações conjugais. Como é que se dá isso, professor João? Primeiro, agradecer a honra do convite. Para mim, é a minha primeira vez em Araraquara e é um prazer enorme não só estar no seu programa, como estar aqui acompanhado de tão ilustres juristas da terra para poder participar desse evento. Muito obrigado. A proposta do seu programa é a proposta do direito cotidianamente. Se é a proposta do direito cotidianamente, a gente está sempre no pensamento envolvendo os atos ilícitos. Sem dúvida. Aquilo que é errado. Sem dúvida. Tanto faz se é o errado feito de maneira intencional, que a gente chama de dolo, se é o errado feito de maneira culposa, no sentido de sem observar o dever de cuidado. O problema passa por um ato errado foi cometido. Quando esse ato errado cometido repercute no patrimônio de alguém, ou seja, quando a vítima desse ato errado, ato ilícito, sofre uma diminuição patrimonial, é fácil haver a solução legislativa e a solução judiciária mesmo no sentido de sentença. A parte será ressarcida, por bem ou por mal, do valor da diminuição do seu patrimônio. Meu carro vale 10 antes da colisão proporcionada por outrem. Depois da colisão ele vale 8, eu tenho direito a 2 como reposição patrimonial. Perfeito. Acontece que sempre se pensou que esses atos que eu estou chamando de atos errados ou atos ilícitos, eles têm, eventualmente, um alcance que vai além da mera diminuição patrimonial. E nesse contexto surge algo que é bastante tranquilo no direito atual, até porque é referendado pela Constituição, que é o conceito do dano moral. Perfeito. É aquela história da dor intensa que sofro porque perdi um parente querido em virtude do ato ilícito, ou porque agora eu tenho que me acostumar a lidar com uma alternativa corporal diferente daquela que eu estava acostumado, enfim, aquelas sequelas que atingem a psique da pessoa, o íntimo da pessoa, Perfeito. não é? Isso não é novidade, isso é um assunto que já foi novidadeiro lá atrás, né? Ainda hoje provoca algumas dificuldades para os juízes e para os advogados, porque se eu sei que o valor diminuído do meu patrimônio, no caso do carro, foi de 2, como no exemplo que eu trouxe, como é que eu calculo o valor da dor da parte que perdeu o irmão, o pai, a mãe, etc. A gente tem acompanhado essa discussão nos jornais por causa desses terríveis acidentes aéreos, por exemplo. Sem dúvida. Não é? É uma coisa cotidiana. O que se tem aventado mais recentemente, e o que me anima a debater esse tema nos meios acadêmicos, é a medida em que se pode assegurar um valor de indenização por esse dano moral, por essa tristeza profunda, em situações que envolvem cônjuges, pais, filhos e assim por diante. Não tenha, hoje é tranquilo, então, por causa do acidente, morreu o parente próximo, a vítima, além de ser ressarcida patrimonialmente, tem lá uma verba que vai confortá-la pela dor da perda. Perfeito. Tudo bem, difícil fixar a verba, como disse há pouco, mas é tranquilo. Agora, como é que se fixa essa dor profunda, esse constrangimento absoluto? Porque eu tenho que lembrar, não se confunde esse dano moral que é intenso, por isso que eu digo sempre a perda do ente querido, com a chateação, o mero aborrecimento cotidiano. Como é que eu aplico esse tipo de conceito para os atos, chamemos errados, para os atos ilícitos, na relação de cônjuges, marido, mulher, pais com filhos e assim por diante? Há um complicador típico do direito de família, porque as regras comuns patrimoniais, nós sabemos, elas não são idênticas quando a gente pensa em família. Tanto é assim que a gente aprende no primeiro ano de faculdade que um ato nulo não produz efeitos. Mas em matéria de casamento pode produzir, Sem né? dúvida. Naquilo que os seus alunos conhecem como casamento putativo. Sem dúvida.
Nesse contexto, e se eu considerar ainda que nas relações entre marido e mulher existe a questão da afetividade muito presente, que o fato de alguém gostar do seu cônjuge por um certo período e de repente se apaixonar por outrem é algo que é da natureza humana, como é que eu consigo encaminhar esse debate? Condenar alguém por isso? No contexto de que aquilo foi eventualmente um ilícito merecedor de uma condenação financeira. Esse é o contexto do tema e a vantagem de debater esse tema para o palestrante é que ele provoca dúvida, uma vez que as soluções ainda não são claras pela jurisprudência. Perfeito. Agora, em qualquer relação, o senhor acha conjugal, caberia? Eu pergunto isso porque hoje a Constituição Federal, ela prestigia os chamados aí conviventes, ou enfim, o antigo concubinato e tal. De certa forma, o Código Civil agora, especialmente na questão do direito sucessório, já prestigiou mais a mulher casada. No entender do senhor, essa discussão caberia independentemente da situação, digamos, legal dessa convivência conjugal, professor João? Mesmo que a gente admita, e essa é uma admissão que eu faço em homenagem à parte da doutrina, a gente sabe que essa matéria é controvertida, que o casamento e a união estável são entidades com alguma diferença de qualidade jurídica, que talvez o casamento seja mais do que a união estável, não é o meu pensamento, mas há correntes fortes assim sustentando. Eu acho que se considera que há determinados atos extravagantes que alcançam o casamento, de modo a permitir a condenação de um cônjuge que tenha praticado um ato errado, a indenizar por danos morais outrem, eu acho que esse mesmo raciocínio deve ser adotado na união estável. Eu queria pedir licença para lembrar algo que os jornais noticiaram agora. Eu não conheço os autos, não conheço o teor do acordo, mas a notícia recente. Não é? Uma mulher praticou adultério em detrimento do marido, mas não foi esse o elemento que fez com que o dano moral fosse concedido ao marido. Por conta do adultério, ela engravidou. E o marido passou diversos anos na crença de que era o verdadeiro pai da criança, até que se descobriu que não. Perceba que interessante. O ponto aqui não é exatamente dizer se o adultério é ou não é lícito, porque é ilícito e ponto. Mas, de certa maneira, o relacionamento humano, o relacionamento afetivo das pessoas, ele é intercambiante, ele passa por vicissitudes, etc. e tal. O que o tribunal, nesse caso específico, entendeu como muito agressivo foi o fato da gravidez ocultada do suposto pai e o fato de se gerar um vínculo de crença que fez com que, na medida em que se descobriu que a paternidade não era aquela, o chão do autor da ação caísse. Ou seja, estou querendo dizer que, nesse caso, houve um elemento extravagante que justificaria uma condenação por igual extravagante. Perfeito. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. Programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos conversando hoje com o Dr. João Batista de Melo Souza e Neto, que é registrador de imóveis, mestre em Direito, inclusive por uma universidade americana, Universidade de Illinois, né? E também professor do curso jurídico Marcato Cursos Jurídicos, que tem uma unidade aqui na cidade de Araraquara, que é coordenada pelo nosso professor aqui da Uniara, o professor Dr. Paulo Treviso, que inclusive é o homenageado da 36ª Semana Jurídica aqui da Uniara, Semana Jurídica esta
aqui trouxe o nosso ilustre convidado, o professor João Batista. Professor João, mas eu perguntaria, no primeiro bloco, nós estávamos conversando sobre essa questão do dano moral. Mas nem tudo gera dano moral, porque hoje parece que há meio que uma panaceia nessa interpretação. Quer dizer, se eu estou numa fila de supermercado, o caixa atrasou 5 minutinhos, eu quero dano moral, enfim, tudo virou dano moral. Mas não é bem isso, né, professor? Essa é uma pergunta muito apropriada, inclusive porque a gente tem visto que os tribunais têm essa preocupação. Na avaliação que a gente faz das provas aplicadas aí pelo Brasil, que chegam para nós no cursinho preparatório, a gente percebe que muitas vezes há um pedido de uma sentença prática, o Tribunal de Justiça de São Paulo não faz assim, mas outros tribunais fazem, e eles pedem uma sentença condenatória de dano moral para saber se o candidato sabe distinguir o dano moral do que não é dano moral e saber como é que arbitra isso. Eu acho a sua pergunta muito apropriada. O que é interessante é nós traçarmos dois conceitos. Conceito 1, aborrecimento cotidiano. Não estou falando alegria, estou falando aborrecimento. É chato mesmo. Esperar na fila 10 minutos é chato mesmo. Mas quando a gente fala em dano moral, a gente está pensando em algo extravagante. O desembargador Rui Geraldo Camargo Viana, que leciona na PUC, na USP, ele usava uma expressão feliz para falar desse assunto. Ele dizia, é a dor da alma indenizável. Independentemente se nós acreditamos ou não em alma, essa expressão ela é simbólica. Há de ser algo agudo. O que dificulta esta aferição nas questões conjugais é que há aborrecimentos que são naturais na vida de um casal, ou na relação de pai e filho, não é? Então, o juiz precisará ter muita sensibilidade para conseguir superar a zona cinzenta. Porque o caso que eu trouxe há pouco é um caso muito óbvio, no sentido de que houve a extravagância. Né? Agora, o marido chegou em casa 2 noites, atrasado, mais tarde. É um aborrecimento. Pode até, eventualmente, ter implicações na relação conjugal vis-à-vis do direito de família. Mas não me parece caracterizar o dano moral. Agora, professor, outra coisa também que é muito importante é a questão da quantificação. Claro que cada caso é um caso, imagino que seja muito difícil estabelecer uma regra fixa para todos os casos, mas eu me preocupo muito com a questão do abuso, né? Nós vimos aí a separação de uma atriz famosa, uma modelo famosa, com um jogador de futebol famoso, e não ficaram casados nem 2 meses, e essa separação gerou indenizações altíssimas, etc., e outros casos. Eu perguntaria, com relação à fixação do valor, o que o senhor poderia passar para que o nosso ouvinte pudesse saber como é que se quantifica essa questão do valor? Em primeiro lugar, o ouvinte tem que ter um pouco de cuidado com algo que é divertido e até instrutivo, mas não é brasileiro, que é o filme de tribunal americano. Esses filmes de tribunal americano são filmes interessantes, mas o americano trabalha com um conceito que não é o nosso. Sem dúvida. Lá, havendo o ilícito, o americano tem também o dano patrimonial, mas ele tem o chamado dano punitivo. Como diz o nome, é para punir. Portanto, a gente vê pessoas que investem indo comprar um sanduíche numa lanchonete. Porque se ele cair e quebrar a perna é um investimento, ele vai ganhar 2, 3 milhões de dólares de danos punitivos. Daí aqueles absurdos que a gente às vezes vê. Não é? Corroborando a sua tese de que outro dia uma aluna no cursinho falando sobre isso, ela me chamou a atenção que ganhou, porque teve filho, ganhou um carrinho de bebê. E no manual de instruções há alguns avisos. E um deles, o carrinho era importado americano, dizendo assim, antes de fechar o carrinho, verifique se dentro dele não há nenhuma coisa ou pessoa. Quer dizer, é um exagero evidente, decorrente do que aconteceu lá. Da punição. Hoje acho que no Brasil nós temos alguns casos em que a justiça podia ser um pouco mais firme na condenação. De sorte que o praticante do ato ilícito sentisse mesmo no bolso, porque numa situação envolvendo uma instituição riquíssima, uma condenação de dano moral em 2, 3 mil reais não tem eficácia nenhuma. Mas o que rege a quantificação, a falta de uma norma legal, é o bom senso. Sem dúvida. É o bom senso. Há um juiz, foi juiz aqui em São Paulo, o Carlos Eduardo Barroso, hoje é registrador em Brasília, brilhante processualista, inclusive. Ele nos módulos que nós fazíamos na escola da magistratura, para os juízes novos, ele costumava dividir a ideia. Ele dizia assim, quando eu vou fixar o dano moral, eu tento imaginar um valor que fosse autossuficiente para a vítima querer sofrer de novo o problema. Se ele achasse que esse valor estava elevado, aí ele ia reduzindo até chegar a um valor autossuficiente para punir o ofensor, mas que a vítima se sentisse reconfortada sem desejar ser vítima novamente. O exagero da indenização acaba fazendo com que a vítima torça por um outro ilícito e desvirtua
evidentemente, o Instituto. Sem dúvida, quer dizer que cada caso é um caso, evidentemente, e o juiz tem que ter esse bom senso para analisar o que especificamente ele deve aplicar nesse caso. E isso especialmente nas relações conjugais, imagino, porque já que nós não temos essa natureza, esse caráter punitivo, vamos dizer assim, mas é importante também lembrar que, no mais das vezes, o que se passa dentro de uma relação conjugal, às vezes não vem para os autos, não é, professor? Exatamente, exatamente. Toda a questão diferente conjugal... de um ilícito onde você, como o senhor colocou, o sujeito sofreu um acidente, onde a verdade é mais fácil de se aferir, né? Toda questão conjugal é complexa em termos de prova, ou seja, a parte terá que fazer a prova de que aconteceu o ilícito com aquelas repercussões mencionadas, e as questões de família são sui generis. Agora, eu vou dar uma dica para o nosso ouvinte, que é estudante, futuro advogado, ou é advogado, ou é parte interessada, etc. e tal. E falo isso com a experiência de quem trabalhou por 10 anos como magistrado, juiz de direito no Tribunal de São Paulo. O juiz não é bobo e ele percebe muitas vezes, pelo pedido, quando a má-fé já vem inerente à petição inicial. O camarada, por um fato que é mesmo dano moral, ele acaba pedindo um valor extravagante, evidentemente que ele vai ser mal recebido pelo juiz em relação àquela tese. Professor João, o nosso programa está quase ao final, mas eu não poderia me furtar aqui de fazer uma pergunta ao senhor da seguinte ordem. O abandono afetivo, o pai que não paga a pensão, mas não acompanha a vida de um filho, o pai separado, não se importa pelo filho, e isso gera a esse filho essa dor da alma. Comporta dano moral? Em tese comporta, mas também aqui há de haver uma aferição. Já havia situações em que o pai tinha uma relação tão ruim com a ex-mulher, com a mãe, que ele preferiria deixar de ver o filho a criar um conflito para forçar ver o filho, dizendo, não, quando ele for adulto eu acerto as pontas com ele. Acho que ainda cabe em tese, mas é caso a caso. Perfeitamente. O nosso programa chega ao final, mas gostaria de agradecer imensamente aqui a presença do professor Dr. João Batista de Melo e Souza e Neto, que é mestre em Direito, professor do curso jurídico Marcato, fez mestrado numa universidade americana e também foi juiz de Direito, melhor dizendo, é registrador público e foi juiz de Direito no Estado de São Paulo. Professor João, lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. O prazer é meu, estou muito impressionado com a infraestrutura da Uniara, que eu conhecia de nome, mas estou conhecendo aqui pessoalmente, esse estúdio espetacular, essas instalações ótimas. Fico feliz de ver que Araraquara está tão bem provida de uma faculdade com tantas coisas boas a oferecer à comunidade. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mais uma vez ao professor Dr. João Batista e agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.